Como eu falei, são 27 questões, sendo 25 objetivas. Cada questão objetiva vale 2 pontos, né? Então, 25 questões, total de 50 pontos. E olha só, duas questões dissertativas, cada questão dissertativa vale 25 pontos. Só duas questões vale a metade da pontuação da prova, 50 pontos. Daí a necessidade de termos um certo cuidado, um certo zelo na hora de resolver as questões dissertativas, mas eu vou dar algumas dicas relevantes aí, bem pontuais para facilitar, né, a resolução dessas questões dissertativas que têm um peso muito grande, né? Vale ressaltar também que se o participante, né, do exame não acertar 15 questões objetivas, olha só, se ele não acertar 15 questões objetivas das 25 questões objetivas, ele automaticamente já é reprovado. O pessoal da Sesgran Rio, que é a entidade responsável por aplicar o CNAE em nome do Conselho Federal de Contabilidade, nem vai procurar verificar as questões dissertativas, né, corrigir as questões dissertativas. Então, daí a importância das questões objetivas também, porque as questões dissertativas só serão corrigidas se o profissional, né, o participante do exame, acertar no mínimo 15 questões objetivas. Legal? Então vamos lá. Pois bem, a primeira dica que eu dou para resolver, primeiro as dicas, depois a gente vai para a resolução de algumas questões. Olha, a primeira dica que eu dou para que o profissional possa resolver de maneira mais segura, mais assertiva, as questões objetivas, a primeira dica é: leia com cuidado cada questão, leia e releia cada questão, tá? Leia a primeira vez, procura avaliar as alternativas, né? São cinco alternativas, sendo lógico uma a correta. Então, faça uma leitura dinâmica no primeiro momento, né, de cada questão, né, das 25 questões, e vai assinalando aí no rascunho, no próprio caderno, né, da prova, aquela questão, pela primeira leitura, que no teu julgamento, né, você acha que é a correta. Faça isso em todas as questões. A partir da primeira leitura, uma leitura dinâmica, mas cuidadosa ao mesmo tempo. E coloca do lado, ali ao lado, né, qual seria a questão por meio dessa primeira leitura. Faça isso nas 25 questões. E depois, né, você faça a mesma coisa, agora com um grau maior de cuidado, de zelo, procurando assinalar, né, não no caderno de respostas, não no caderno de respostas, mas na própria prova, aquela questão que você realmente, né, tem a certeza, na tua percepção, que é a correta. Então, primeiro faz essa leitura inicial, né, responde ali ao lado, e na segunda leitura, de forma mais zelosa, cuidadosa, você assinala aquela questão na própria prova que você julga ser a correta no teu julgamento, tá? E só
quando você responder as 25 questões objetivas, que você passa para a folha de resposta. Mas deixe para passar para a folha de resposta as 25 questões objetivas, assinalar na folha de resposta, né? Quando você resolver as questões dissertativas, certo? Quando você resolver as questões dissertativas, que eu vou dar algumas dicas também um pouco mais adiante, tá certo? Por quê? Porque ao passar para a folha de resposta, né, cada uma das respostas de cada questão, né, de cada questão objetiva, você terá um último momento para fazer uma revisão, né, em cada questão objetiva de maneira dinâmica. É só para assegurar aquilo que você assinalou como questão realmente correta. Então, deixa para passar para a folha de resposta, mas no final, quando você responder a questão dissertativa. Então, ficam essas dicas aí para as questões objetivas. Vamos lá, vamos responder algumas questões objetivas. A primeira, olha só, as questões sempre fazem menção ao número da norma e ao assunto que ela aborda, que ela regulamenta, tá? Então, isso facilita, de certa forma, é, a, a resposta, tá? Isso facilita a resposta. Por isso que nós temos que ter um certo zelo, um certo cuidado nas respostas. Mas facilita. Então, e eu gostaria de ressaltar que, olha, essa prova de 2022, comparativamente com as provas, com os exames anteriores, foi a prova mais fácil de todos os exames finais, né? Mas é uma questão, as questões objetivas são questões meramente interpretativas e conceituais. Tem questão, gente, que você bate o olho, fala, poxa, não estou acreditando que você duvida que a questão é tão fácil que você duvida que a questão, né, a resposta correta, a alternativa correta é a que você assinalou, né? Porque muitas vezes no próprio texto da questão objetiva encontra-se a resposta. Se não, vejamos aqui na questão de número 1. Olha só, a norma de contabilidade, a NBC PA, a PA é a norma profissional, né? Nós temos as NBC TAs, técnicas de auditoria, que estabelecem os procedimentos de auditoria, e temos as profissionais de auditoria que estabelecem as normas que alcançam a figura, a forma de atuação do profissional auditor independente. Então, nós temos aqui, na primeira questão, a norma de contabilidade, a NBCPA 11 de 2017, que trata da revisão externa pelos pares, ou seja, estabelece procedimentos para que uma firma de auditoria ou um profissional auditor independente, pessoa física, seja revisado por outra firma de auditoria ou por outro profissional de auditoria independente, pessoa física, né? Isso como forma de garantir o quê? A qualidade do serviço do auditor prestado, do trabalho técnico do auditor independente realizado em uma determinada companhia, tá? Em um trabalho técnico de auditoria independente, ora realizado nas demonstrações financeiras de uma determinada companhia. Então, esse é o objetivo, né, dessa norma. Então, a questão 1, a NBCPA 11/2017, que trata da revisão pelos pares, estabelece que essa revisão, né, a revisão pelos pares, é o processo de acompanhamento do controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes.
tendo como objetivo avaliar os procedimentos adotados pelo contador que atua como auditor independente, né, pessoa física, ou o contador que atua como auditor independente por meio de uma firma de auditoria, de uma empresa de auditoria independente, tá? Visando o quê? Objetivando o quê? Assegurar a qualidade do trabalho de auditoria e de asseguração, ora desenvolvido por esse auditor independente, pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Então, diante disso, tá? Nesse contexto da revisão pelos pares, questão 1, a situação em que o revisor é o auditor independente ou a firma de auditoria responsável por revisar o trabalho que foi realizado por outro auditor independente, por outra firma de auditoria, tá? Em uma determinada, nas demonstrações financeiras do seu cliente, não do cliente do revisor, mas do revisado, tá? Como forma de o revisor verificar se o revisado, o auditor independente revisado, a firma de auditoria independente revisada, aplicou ou não de maneira apropriada, né, as normas profissionais e técnicas de auditoria independente, tá? Então, vejam bem, nesse contexto da revisão pelos pares, a situação em que o auditor independente, na qualidade de revisor, teve sua última revisão, tá? A revisão do trabalho do revisor realizada pelo atual revisado. O revisado, como eu já mencionei, é o auditor que passou pela revisão pelos pares, certo? Então, em que a situação em que o revisor teve sua última revisão realizada pelo atual revisado. Então, nós temos o seguinte: o revisor, né, ele revisou o trabalho de um auditor independente, e esse auditor independente que foi revisado também revisou de maneira recíproca o trabalho do auditor independente que o revisou, que fez a revisão do seu trabalho, do trabalho do revisado. Então, o revisor revisou o trabalho do revisado e o revisado revisou o trabalho do próprio revisor, independentemente do intervalo de tempo, tá? 1 ano, 2 anos, entre essas revisões. Então, diante disso, e de acordo com a norma que trata da revisão pelos pares, isso indica a ocorrência de quê? Qual seria a alternativa correta? Olha como é. Se eu sou revisor, revisei o trabalho de um auditor independente, e esse auditor independente, que foi revisado por mim, ele revisou o meu trabalho, isso indica o quê na revisão pelos pares? Revisão recíproca, pelo próprio conceito. Eu revisei o trabalho do cara e esse cara que eu revisei o seu trabalho revisou o meu trabalho. Então, de maneira recíproca, houve a revisão pelos pares. Olha que questão fácil. Não poderia ser a alternativa A, avaliação da revisão. Nada a ver. Conceitualmente não tem nada a ver. Parecer, emitir, indica a ocorrência de parecer sobre a revisão, a emissão de um parecer por parte do revisor, do revisado, sobre o trabalho de revisão que foi feito, tanto pelo revisor como pelo revisado. Né? A emissão de um relatório de revisão não tem nada a ver, isso é uma questão meramente conceitual, gente. Né? E revisão revisada, olha que coisa de louco. Então, por eliminação, por um procedimento de eliminação e por uma questão meramente conceitual, só poderia ser a alternativa D, né? A correta, revisão recíproca. Não poderia ser a outra, é uma questão meramente conceitual.
tá? Eu revisei o trabalho do cara e esse mesmo cara que eu revisei revisou meu trabalho. Isso é o quê? É uma coisa recíproca, né? Não precisava nem ter um entendimento da norma para responder essa questão. Tão fácil que ela é. Vamos à questão de número 2. Olha só. A NBCPO 900 de 2019 se aplica a trabalhos de asseguração, né? Trabalho de asseguração, a diferença de trabalho de auditoria independente e de revisão, né? Revisão, a revisão ela retrata, na verdade, trabalhos pontuais realizados pelo auditor independente em uma determinada empresa, em uma determinada corporação, como, por exemplo, um trabalho de revisão é, é, fis- é, fiscal e tributária, né? Um trabalho de revisão da área trabalhista e previdenciária da companhia, enfim, algo mais pontual. A auditoria é a auditoria independente das demonstrações financeiras e um trabalho de asseguração, ele visa, na verdade, procurar, no nível das afirmações que são feitas pela administração da companhia, tá? Por meio das demonstrações financeiras e notas explicativas, objeto de auditoria, tá? O trabalho de asseguração visa assegurar que as afirmações que são feitas por meio das demonstrações financeiras pela administração, tá? Estão ou representam ou não, de maneira fidedigna, tá? A, a situação econômico-financeira do empreendimento, seus fluxos de caixa, enfim. Então, diante disso, tá? Nos termos dessa norma de auditoria, que trata dos trabalhos de asseguração, o trabalho de asseguração baseado em afirmações, exemplo de uma afirmação, quando a administração da empresa coloca para a auditoria o balanço patrimonial, onde lá no balanço, né, é evidenciado um valor de R$ 1 milhão de ativo imobilizado, total do imobilizado R$ 1 milhão, isso é uma afirmação feita pela administração da companhia, né, e onde ela está procurando afirmar o quê? Quando ela divulga por meio do balanço patrimonial, que será auditado, né? Que tipo de afirmações estão sendo feitas no nível do balanço quando a administração divulga que a companhia ela detém R$ 1 milhão de ativos imobilizados. Ela está dizendo que ela tem o título de propriedade do imobilizado, né? Ah, ela está afirmando que a depreciação foi calculada de acordo com as normas contábeis em vigor, né? E contabilizada de maneira apropriada, que o imobilizado foi avaliado e mensurado de maneira de acordo com as normas contábeis aplicáveis, nesse caso, o pronunciamento técnico CPC 27, né, ou a NBCTG 27 do Conselho Federal de Contabilidade. Então, são afirmações feitas. Então, nos termos dessa norma de auditoria, o trabalho de asseguração baseado em afirmações é a avaliação ou a mensuração do objeto. O objeto, ele representa os componentes das demonstrações financeiras que são objeto de auditoria. Caixa e equivalentes à caixa, ativos, passivos, receitas, despesas, componentes do capital próprio, do patrimônio líquido, as afirmações feitas no nível das notas explicativas, enfim. Então, no contexto do trabalho de asseguração, baseado em afirmações, tá? A avaliação do objeto, a avaliação, por exemplo, de um ativo, de um passivo, tá? Deve ser realizada por quem?
Quem é responsável por avaliar, né, os componentes das demonstrações financeiras que foram elaboradas, que serão auditadas e que, por conseguinte, serão reportadas, divulgadas ao mercado? Quem é o responsável por essas técnico, por essas afirmações feitas no nível das demonstrações financeiras e as notas explicativas, objeto de auditoria? É a parte responsável por essas afirmações. E qual é a parte responsável da companhia auditada, certo? Responsável por essas afirmações, por afirmar que ela detém, né, de imobilizado um valor de R$ 1 milhão. É a administração dessa companhia. Então, a resposta correta é parte responsável, ou seja, a alternativa correta é a E. Né? Não é de responsabilidade do auditor independente, porque o auditor independente ele não elabora as demonstrações financeiras, ele não faz esse tipo de afirmação no nível das demonstrações financeiras, nem o auditor interno, né? Nem a parte contratada para fazer esse tipo de trabalho, que seria aqui, ó, por eliminação, parte contratada, auditor independente estaria no mesmo, né? Redundante. A parte contratante, que seria a companhia auditada, mas não. Dentro da companhia auditada, o responsável técnico por essa afirmação é a administração executiva da companhia, incluindo o próprio contador da companhia. Então, olha que questão fácil. 2E. Vamos para mais uma questão, a questão 4. Opa, calma aí. Calma aí que eu fiz alguma bobagem aqui. Acho que eu... Só um segundo, pessoal. Acho que eu, sem querer, eu, eu fechei o arquivo. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo novamente. Acontece. Só um segundo. Está abrindo aqui. Pronto. Só... Agora sim. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente, tá? Vamos responder agora a questão de número 4. Vou compartilhar na tela com vocês, novamente. Tá aí, ó. Questão 4, certo? Vamos lá. Olha só. Uma questão que trata dos objetivos gerais do auditor independente. Olha, mais uma dica. Em todos os exames, sempre cai pelo menos uma questão sobre essa norma. É líquido e certo, tá? Em todos os exames, até hoje, sempre caiu uma questão objetiva sobre... Já caiu até questão dissertativa sobre essa norma, a NBCTA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor independente. Tá? Então, isso aí é líquido e certo, tá? É bem provável que caia no exame agora de 2023, que será realizado mês que vem pelo Conselho, né? Então, olha que questão também fácil, questão 4. A NBCTA 200, né, que trata dos objetivos gerais do auditor e a condução da auditoria de acordo com as normas de auditoria, estabelece em suas definições
em sua base conceitual, né, em suas definições, especificamente no item 13, letra N, que o risco de distorção relevante. A distorção relevante que poderá ser detectada pelo auditor no desenvolvimento do seu trabalho técnico de auditoria das demonstrações financeiras, tá? Ele pode ser causado por erro ou fraude, certo? Então, essa norma estabelece alguns conceitos básicos, tá? Algumas definições de termos, e em suas definições, especificamente no item 13, letra N, essa norma estabelece que o risco de distorção relevante causado por erro e ou fraude é o risco de que os balanços auditados, as demonstrações auditadas, contenham distorção relevante, tá? Antes da execução da auditoria. Esse risco pode existir por vários fatores, né? Por vários fatores, como, por exemplo, risco de o auditor, na execução do seu trabalho de auditoria, ele não identificar e não conseguir avaliar os controles internos organizacionais da empresa auditada, que dão suporte às informações constantes dos balanços auditados, das demonstrações contábeis auditadas, como, por exemplo, um controle de fluxo de caixa, que vai dar suporte lá, né, a informação constante da conta contábil caixa e equivalentes a caixa, né, o controle do estoque, que dará suporte à informação relacionada aos estoques, controle do imobilizado, que dará suporte à, à informação divulgada sobre o imobilizado no balanço patrimonial da companhia auditada. Então, vejam, olha só, continuando a questão. Então, o risco de distorção relevante, segundo o texto dessa norma, consiste nos seguintes dois componentes. Olha, gente, se vocês lerem novamente a questão, a própria questão, ela já apresenta a resposta. A questão trata de risco, risco de distorção relevante. O risco de distorção relevante, segundo a norma, consiste nos seguintes dois componentes. Ora, risco inerente e risco de controle. A norma tá, a questão está tratando de risco, tá? E há quatro tipos de riscos, tá? Que devem ser objeto de avaliação por parte do auditor independente, desde do planejamento da auditoria, durante a fase de execução, o auditor deve avaliar os riscos, né, a que a auditoria está submetida e no fechamento, na conclusão do seu trabalho, quando ele vai emitir a sua opinião acerca das demonstrações financeiras por ele auditadas. Então, vejam, a questão trata de risco. Então, de cara aqui, a alternativa correta seria o quê? Risco inerente, que trata de saldos de contas, e risco de controle interno, basicamente. Tá? São os dois componentes. Não seria ceticismo profissional nem julgamento profissional, porque esse ceticismo profissional é um conceito onde o auditor é um conceito que determina que o auditor ele sempre tenha uma postura ceticista, né? Sempre atento a problemas, né?
falhas na divulgação, né, a não aplicação de certas normas, e ter uma postura sempre questionadora. Isso é ceticismo profissional, que não tem a ver com a questão relacionada a risco, né? Também não tem a ver com distorção ou distorção de certos fatos ou premissas incorretas que foram adotadas pela companhia para estimar o valor econômico de determinados ativos e passivos, como, por exemplo, uma premissa incorreta para determinar o valor justo de um ativo, não é? Então, não é esse o foco da questão. Também não é o foco a obtenção de evidência de auditoria e asseguração razoável, a obtenção de auditoria suficiente e apropriada, né, nos leva o auditor a formar a sua opinião. E aqui, o auditor ainda não está formando a sua opinião, né? E essa evidência de auditoria, a C, tem uma certa redundância com a alternativa E, suficiência de auditoria, obtenção de auditoria na quantidade suficiente e na qualidade apropriada, né, adequação da evidência, na qualidade apropriada para que o auditor forme a sua opinião. Não, tá? E a própria questão ela já demonstra a alternativa correta. Ela está tratando de risco, avaliação de riscos, certo? E há 4 tipos diferentes de riscos. E aqui a questão só faz menção a 2, que encontra-se na alternativa D. Então, só poderia ser a alternativa correta a D. Então, por eliminação, eu cheguei na alternativa correta e por uma questão meramente conceitual. Li e reli a questão. As questões, elas têm pegadinhas, mas se você lê, relê, às vezes, na própria questão, encontra-se a resposta. Está aí um exemplo na questão 4. Vamos para a questão de número 5. Questão muito fácil também. Olha só. Vamos lá. O apêndice 2 da NBCTA 210, a NBCTA 210, ela trata da carta de contratação da auditoria, da concordância por parte da administração da companhia auditada com os termos do trabalho de auditoria, termos esses, ora apresentados por meio de uma carta proposta, elaborada pelo auditor e apresentada à administração e aos membros da governança da companhia auditada. Tá? Então, o apêndice 2 da NBCTA 210 expõe, literalmente, no seu item 3, que as estruturas de relatórios financeiros aceitáveis, estrutura de relatório financeiro aceitável, são demonstrações financeiras que foram elaboradas de acordo com as normas de contabilidade adotadas no Brasil, certo? Então, esse é o conceito, estrutura de relatório financeiro aplicável. A estrutura de relatório financeiro aceitável significa demonstração financeira elaborada de acordo com as normas, onde o auditor, numa primeira avaliação, antes de ser contratado, ele bate o olho e verifica que aquelas demonstrações, no primeiro momento, foram elaboradas ali, né, inicialmente, de acordo com as normas de contabilidade. Ele tem uma primeira impressão, tá? Então, essa norma expõe literalmente no item 3 que as demonstrações financeiras, normalmente elaboradas pela administração, né, e objeto de auditoria independente, apresentam atributos, qualidades que resultam em informações fornecidas
em demonstrações contábeis que sejam úteis para quem? Para os usuários dessas demonstrações, os principais usuários das demonstrações financeiras da companhia auditada. Pois bem, no contexto do item 3 do apêndice 2 da NBCTA 210, o atributo que se refere à não omissão de transações e eventos, saldos contábeis e divulgações que poderiam afetar conclusões baseadas nas demonstrações contábeis é o da resposta correta, C, integridade. Olha só, vamos reler a questão. O atributo a que se refere a NBCTA 210. O atributo que se refere à não omissão de transações e eventos, ou seja, as demonstrações financeiras que serão objeto de auditoria, elas, no primeiro momento, tá? Representam a situação econômico-financeira da companhia de forma íntegra. Ou seja, os responsáveis pelas demonstrações financeiras objeto de auditoria, né? Os responsáveis técnicos pela elaboração das demonstrações financeiras tiveram o cuidado de registrar no sistema contábil da companhia todas as transações e eventos realizadas pela companhia no período a que se refere às demonstrações financeiras objeto de auditoria independente. Então, nenhuma transação ficou de fora, nenhum evento ficou de fora das demonstrações objeto de auditoria. Os saldos contábeis de ativos passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas, resultado, enfim, notas explicativas apresentadas em nota. Também nada ficou de fora de acordo com as normas que regulamentam os ativos, os componentes das demonstrações financeiras e notas explicativas. Então, a empresa teve o cuidado de aplicar as normas que alcançam as suas transações e eventos. Tá? Então, baseado nisso, qual é o atributo principal a que se refere? Qual é a qualidade principal, né, dessas demonstrações financeiras, tá? Que apresentam todas as transações e eventos, os saldos contábeis de acordo com as normas e as divulgações de acordo com as transações e eventos, os saldos contábeis apresentados nas demonstrações financeiras, divulgações que são feitas tanto no nível das demonstrações financeiras quanto no nível das notas explicativas. Ou seja, o atributo da informação contábil, nesse caso, é a integridade. A informação, ela é íntegra. Por quê? Porque tudo que foi realizado em termos de transações e eventos foi registrado no sistema contábil da companhia e que deu origem aos saldos contábeis e às divulgações feitas pela administração no escopo dos balanços a serem auditados e no escopo das notas explicativas a serem auditadas. Então, só poderia ser integridade, nada ficou de fora. Tá? Compreensibilidade, nada a ver. Compreensibilidade tem a ver com é um atributo da informação contábil, mas que tem a ver com a, a, a compreensão das informações que são divulgadas no nível das demonstrações financeiras por parte dos usuários externos dessas demonstrações financeiras. Confiabilidade também é um atributo da informação contábil financeira útil, tá? Mas não é o que a questão requer nesse caso, né? Garantir que todas as informações que estão sendo apresentadas, né, elas
refletem de maneira confiável, segura, a real situação da companhia. Não. Relevância, divulgar informações consideradas pela administração relevantes. A relevância também é um atributo da informação contábil. A administração procurando divulgar informações que sejam relevantes para seus usuários de informações, para que seus usuários de informações possam tomar as decisões econômico-financeiras que lhes sejam cabíveis, né? Que lhes sejam viáveis, tá? Então, o atributo a que se refere aqui, que trata da não omissão de transações e eventos, saldos, né? É o da integridade, ou seja, as demonstrações financeiras objeto de auditoria, tá? Elas são íntegras no primeiro momento, já que a administração não deixou de registrar nenhum fato, nenhuma transação, nenhum evento, não deixou de divulgar, divulgou todos os componentes das demonstrações financeiras, né? E também divulgou as informações relacionadas às transações e saldos contábeis no nível das notas explicativas. Então, as demonstrações financeiras nessa questão, elas são íntegras, ok? Ou seja, não resta dúvida de que, numa primeira observação por parte do auditor, numa primeira impressão, que se as informações, se as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas de contabilidade, né? E se a administração divulgou o conjunto completo de demonstrações financeiras e notas explicativas de acordo com as normas que regulamentam, né, essas demonstrações e notas, ora, a primeira impressão que dá para o auditor independente é que essas demonstrações a serem auditadas são íntegras. Ok? Próxima questão. Questão de número... Vamos pegar uma questão aqui que trata... Deixa eu ver aqui a questão... questão que trata do Código de Ética Profissional do Contador. Deixa eu procurar aqui. É a questão de número 10. Não. Tem uma questão que trata, pessoal, do Código de Ética. Deixa eu procurar qual que é. Acho que é a questão 18. Olha, sempre cai questão sobre o Código de Ética Profissional do Contador também, tá? Então, leiam o Código de Ética. Deixa eu ver aqui se é a questão 18. Não. Meu Deus. Não, não. Eu comi bola. Ou eu passei aqui. Bom, vamos resolver a questão 19 aqui. Olha que questão fácil. É a questão 19 que trata do Código de Ética, tá? Olha só. Olha que questão fácil, gente. Não precisa nem ter experiência com auditoria, nunca ter trabalhado com auditoria, para ter essa percepção aqui. Um profissional contador e auditor, lógico, para ser auditor tem que ser contador, de nível superior, com registro contábil no estado do Pará, região norte do país, recebeu uma promoção e foi transferido para o escritório de auditoria em São Paulo. Então, o CRC dele original está lá no CRC do Pará, né? E como ele foi transferido para o escritório de auditoria da firma de auditoria que ele trabalha, né? Ele trabalhava no Pará
né, tem um escritório em São Paulo e ele foi transferido para São Paulo, ele alterou o seu domicílio para que ele possa continuar, né, desenvolvendo seu trabalho técnico nessa firma, que tem um escritório no Pará, onde o seu CRC originalmente está registrado, tá? E mudou o domicílio, foi para São Paulo, mas a firma de auditoria é a mesma, só mudou o domicílio. Então, considerando isso, segundo a NBCPG 01, que trata do Código de Ética Profissional do Contador, esse profissional deve fazer o quê? Quando ele muda de domicílio, esse profissional de auditoria, ele tem que fazer o quê? De acordo com o Código de Ética. Qual é a alternativa correta? É a B de bola. Alternativa B de bola. Só pode ser a B. Ou seja, ele tem que comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Contabilidade a mudança do seu domicílio. É isso que ele tem que fazer. Olha, o auditor é independente. E o contador também, né? Mas aqui a gente está tratando de auditoria. Ele não tem que refazer o exame de suficiência. Ele já tem registro no CRC do Estado do Pará, nesse caso. Ele só mudou o domicílio. Ele, com o registro do CRC, independentemente do Estado, ele pode atuar no país inteiro. Né? Para atuar no país inteiro. Ele não tem que se submeter a um exame de suficiência para tirar um novo, um novo CRC, um novo registro no CRC de São Paulo, só porque ele mudou o seu domicílio do Pará para São Paulo. Não, nada disso. Isso aqui é sem pé nem cabeça. O seu registro original, ele vale em todo o território nacional, né? Alternativa C, recusar a transferência até que regularize o registro em São Paulo. Nada disso. É só você entrar no site do CRC e comunicar lá que você mudou e obter uma certidão do CRC, que, né, você comunica por meio do site do CRC e o CRC vai emitir uma certidão, tá, da mudança de domicílio, mas o teu CRC vai permanecer o mesmo, né? Então, a alternativa C também, não. Recusar prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas, coisas sem pé nem cabeça. Solicitar cópias de seus trabalhos realizados. Nada disso. O pessoal de São Paulo não tem que solicitar cópia, né, do escritório do Pará sobre o trabalho que esse auditor que saiu do Pará e foi para São Paulo, dos trabalhos que ele realizou. Nada disso. Ele só tem que comunicar ao CRC a mudança de seu domicílio. Olha que questão fácil, gente. Certo? Aqui, questão 19. Por eliminação, por uma questão conceitual. Ok? Pois bem, o nosso webinar vai até às 21 horas, já são 20 horas e 25 minutos. Vamos lá para as questões dissertativas. Eu queria resolver algumas questões com vocês, dar algumas dicas para que vocês tenham noção de como a prova funciona, né, e de como as questões objetivas e dissertativas também devem ser resolvidas, né? Olha só, questão dissertativa. A questão 26, ela trata, a questão 26, ela trata do planejamento de auditoria. Olha, em todas as provas, sempre cai uma questão de planejamento de auditoria, tá? Principalmente questão objetiva. Então, sempre cai uma questão sobre a NBCTA 300, que trata justamente do planejamento de auditoria, certo? Então, a questão 26 trata de planejamento. A questão 27, ela trata do relatório de auditoria e da formação da opinião do auditor independente
né, da opinião do auditor, ora evidenciada no escopo do seu relatório de auditoria emitido, tá? Então, a questão 27, apesar de mencionar a NBCTA 200, que trata dos Objetivos Gerais do Auditor Independente, o foco dela, por isso que é bom ler e reler as questões, tá? Com cuidado. O foco dela não encontra-se na NBCTA 200, que trata dos objetivos do auditor independente. O foco dela encontra-se na NBCTA 700, que trata justamente da formação da opinião do auditor. Opinião esta, tá, apresentada, evidenciada por meio do seu relatório de auditoria, que poderá ser uma opinião sem nenhum tipo de modificação, né? Ou pode ser uma opinião com modificação de opinião, uma opinião modificada. E aí há três tipos de opiniões modificadas, né? A opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião, né? Modificação de opinião e não modificação de opinião é o famoso parecer sem ressalva, né? Onde o auditor concorda em todos os aspectos relevantes com as demonstrações financeiras por ele auditadas e que elas representam a situação econômico-financeira da companhia auditada. Ponto. Então, a questão 27, ela é longa, mas o foco dela, tá, encontra-se justamente na NBCTA 700, olha, que trata da formação do relatório de auditoria, da formação da opinião do auditor quando da conclusão do seu trabalho técnico de auditoria, no fechamento do seu trabalho técnico. Então, vamos a algumas dicas para a resolução das questões dissertativas, pessoal, que tem um peso maior. São duas, cada uma 25 pontos, total 50 pontos. Então, olha, tenham cuidado, leiam cada questão, releiam. Vocês têm aqui a folha de rascunho, tá? Então, antes de transcrever a tua resposta para a folha de resposta, antes de transcrever a tua resposta das questões dissertativas para a folha de resposta, né, final, que será corrigida, enfim, tá? Tenha cuidado. Primeiro, leia a questão, anote alguns pontos-chave da questão no teu julgamento, tá? Técnico, profissional, sobre a questão, releia novamente, veja se os principais pontos que você colocou, que você pontuou na folha de rascunho, nessa folha de rascunho aqui, ó, tá? Realmente são os principais pontos que não podem deixar de ser tratados na resposta às questões dissertativas. Primeira dica, lê, relê e anote os principais pontos, certo? E, feito isso, a questão dissertativa, ela tem que ter, no máximo, se não me falha a memória, a Viviane pode me corrigir, são 25 ou até 30 linhas, Viviane. São 25 linhas no máximo. Máximo 25 linhas cada questão dissertativa. Vocês têm, tá? E olha só, primeiro, não pode ter rasura. Se rasurou, perdeu a questão. Já, quando você for, por isso que você responde a questão primeiro na folha de rascunho. Lê, relê, anota os principais pontos que não podem faltar na tua resposta, certo? De cada questão.
antes de escrever lá. Né? Não precisa responder a questão usando as 25 linhas. Não precisa. 20 linhas está de bom tamanho. Você tem que ser objetivo. Outra dica, seja objetivo. A resposta ela tem que ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, com os principais pontos. Letra legível. Outra dica. Então, não pode ter rasura, tem que usar uma letra legível, tá? Dentro das 25 linhas. Mas não precisa usar 25 linhas. Seja objetivo. Anote os principais pontos. E aí, na folha de rascunho, ah, apresente o seu texto de resposta a cada questão dissertativa. Tá? Escreve na folha de rascunho e deixa dormir. E deixa e esquece um pouco a resposta que você escreveu, né, na folha de rascunho, considerando essas dicas que eu te dei, sem rasura, né? Você pode até rasurar na folha de rascunho, só na folha de resposta final, quando você for transcrever da folha de rascunho para a folha final de resposta, aí não pode ter rasura, tem que ter letra legível, 25 linhas. Ultrapassou 25 linhas, perdeu a questão. Letra não legível, perdeu a questão. Rasurou, perdeu a questão. Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Raciocínio, lógico. Texto objetivo. Anota os principais pontos. Vai ali até 20, 22 linhas. Escreve a tua resposta. E deixa a tua resposta na folha de rascunho dormindo. Esquece e vai revisar as 25 questões objetivas que você já respondeu. Então, primeiro você responde as 25 questões objetivas, né? Faz aquela primeira leitura, né? Aponta ali a questão na primeira leitura, a partir da primeira leitura que você acha a correta, relê e assinala, relê as questões objetivas, e aí você, com um certo grau, com um grau maior de segurança, analisa, aliás, assinala a alternativa correta de cada questão objetiva. Respondeu as questões subjetivas? Maravilha. Deixa ela na folha de rascunho, deixa essas questões dormindo lá, esquece. E vai fazer uma última leitura nas questões objetivas e passa a transcrever as questões objetivas, né, para a folha de resposta, que também não deve ter rasura. Tá? A folha de resposta das questões objetivas. Feito isso, volta para a questão dissertativa e relê o que você escreveu. Olha, gente, é o que eu faço quando eu escrevo algum capítulo de um livro. Eu já escrevi vários livros de contabilidade, finanças, de administração. Estou concluindo um de contabilidade societária agora, eu e mais dois colegas, um manual de contabilidade societária, completo, enfim, bem prático, bem diferenciado, enfim, aqui eu estou jogando meu marketing também, né? Mas, de qualquer forma, quando eu vou escrever um capítulo de um livro, eu escrevo o capítulo esqueço dele e passo para outro capítulo. Vou escrever outro capítulo e deixo aquele que eu escrevi lá, dormindo lá. Quando eu vou revisar o capítulo que eu deixei dormindo, né, que seria a tua resposta na folha de rascunho, olha, eu percebo que eu escrevi tanta bobagem, que há tanto erro de ortografia. Outra coisa, gramática, português, correto, concordância verbal, o uso da gramática, da língua portuguesa de maneira correta, tá? É imperdoável
erros gramaticais. Então, tenham cuidado com a gramática, com a língua portuguesa, com o uso da língua portuguesa nas respostas às questões dissertativas. Então, como eu estava falando para vocês, quando eu escrevo o capítulo de um livro, eu deixo ele dormindo por um dia. No caso, vocês não terão um dia, né? Terão, sei lá, 10, 15 minutos, enfim. Mas olha, quando a gente vai reler aquilo que a gente escreveu, a gente percebe que tem muito erro, erro de gramática, de português, de concordância verbal, erro técnico, entendeu? Muita bobagem, um texto que não tem início, nem meio, nem fim, sem os pontos fundamentais relacionados ao capítulo do livro que eu escrevi no dia anterior. Então, respondam a cada questão dissertativa como se estivessem escrevendo um capítulo de um livro, que deve ser muito bem escrito, muito bem estruturado, com início, bem e fim, de maneira objetiva, com os principais pontos relacionados ao assunto, com o uso apropriado da língua portuguesa, né, da gramática, dentro de 25 linhas. Aí sim, vocês revisam a resposta na folha de rascunho e transcrevem sem rasura para a folha final de respostas cada questão dissertativa. Legal, pessoal? Então, essas eram as dicas, algumas questões que nós queríamos resolver do exame anterior, de forma a contribuir, né, com aqueles que queiram, que vão participar do exame KNAI 2023, que vai se realizar agora em março, né, no mês que vem. Eu fico à disposição de vocês, mas eu queria dar algumas dicas de, de assuntos que podem cair, tá? Na prova. A norma que trata de fraude, tá? Principalmente por conta que vem ocorrendo aí a fraude. Eu não estou afirmando que tem fraude nas lojas americanas, tá? Não estou afirmando nada disso. A mídia, muitas vezes, ela ultrapassa, mas pode ser. Ninguém chegou, não há ainda uma conclusão. Mas, normalmente, cai questão sobre fraude e, e, e eu tenho quase certeza que vai cair por conta desse caso das lojas americanas, né? Americanas. Fresquinho agora, né? Deve cair também alguma questão dissertativa ou objetiva sobre a norma que trata da não conformidade da não conformidade, da auditoria relacionada com a não conformidade com leis e regulamentos. Sempre cai uma questão. Sempre cai questão sobre planejamento de auditoria, sobre relatório de auditoria, tá? Emissão de opinião, relatório de auditoria, sobre materialidade em auditoria, planejamento de auditoria, sobre auditoria de estimativas contábeis, tá? Sempre cai questão relacionada a estimativas contábeis, sempre cai questão relacionada ao código de ética, sempre cai questão relacionada com a NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente. Então, esses temas sempre estão em evidência, tá? Nos exames. É só vocês analisarem os exames anteriores. Vocês vão ver, né, os assuntos que mais caem, que sempre caem, na verdade, em todos os exames. Tá legal, pessoal? Espero que tenhamos contribuído aí